Bem-vindo ao Vozes e Rostos, o lugar onde a nostalgia encontra a história escondida da televisão e do cinema clássico. Em 1956, o cinema ainda sabia erguer templos com madeira, tecido e luz. Não precisava de pixels para parecer gigantesco. Bastava uma sala escura, um público em silêncio, e aquela certeza antiga de que uma história podia soar maior do que a própria vida. E quando uma superprodução bíblica vira ritual de família, ela deixa de pertencer a um ano específico. Ela vira uma estação do tempo. Uma memória coletiva que volta, sempre, com a mesma força. Prepare-se, porque você vai conhecer 10 fatos incríveis sobre os 10 Mandamentos de 1956. Fato 1. Cecil DeMille, o diretor que filmava como se estivesse construindo monumentos. Cecil DeMille não dirigia cenas, ele organizava cerimônias. Seu cinema tinha a ambição de uma placa de bronze: isto ficará. Em Os 10 Mandamentos, essa postura aparece em cada escolha, desde a maneira como a câmera observa os personagens até o ritmo com que a história se impõe. Não é um filme que quer apenas contar. É um filme que quer marcar. DeMille dominava um contraste essencial do épico clássico: o íntimo e o colossal. Um olhar pode carregar um mundo, e, logo depois, uma multidão pode transformar esse mundo em destino. É como se a narrativa dissesse: a fé nasce dentro de alguém, mas precisa enfrentar sistemas enormes, palácios, exércitos, leis, tradições. O mais interessante é a paciência. A direção confia no poder da composição, na solenidade do plano bem montado, na força de uma cena que não corre. E justamente por não correr, ela pesa. O espectador sente que cada passo é irreversível, que cada decisão tem custo. Quando a gente reassiste hoje, percebe que o filme também é um retrato do próprio cinema daquela época. Um cinema que se via como evento, como noite especial, como arte capaz de ocupar o imaginário por décadas. Fato 2. Charlton Heston como Moisés. Presença, voz e o peso da missão. Charlton Heston tinha uma qualidade rara, perfeita para o épico: autoridade sem pressa. Ele não precisava gritar para dominar a cena. Bastava ficar parado, e o quadro se organizava em torno dele. Em um papel que exige transformação, do palácio ao deserto, do privilégio ao chamado, ele faz Moisés parecer ao mesmo tempo humano e simbólico. A mudança do personagem é sentida no corpo. Há um Moisés que carrega a educação da corte, e há outro que carrega o silêncio da areia. O filme mostra essa passagem com gestos pequenos: o olhar que endurece, a pausa antes de falar, o peso surgindo nos ombros como se a responsabilidade tivesse forma física. Heston também interpreta a liderança como carga. Seu Moisés não soa como alguém buscando glória, soa como alguém aceitando um dever que poderia esmagar qualquer pessoa comum. Isso dá uma espinha emocional ao filme. Vencer não é celebração. É necessidade. E aqui está a marca do cinema clássico. O herói era maior do que nós, mas não distante. Era um símbolo, mas precisava sangrar por dentro, mesmo que o sangue fosse invisível, feito de dúvida e solidão. É por isso que essa versão de Moisés permanece tão forte na memória cultural. Fato 3. Yul Brynner como Ramsés. O brilho frio do poder que se recusa a ouvir. Todo épico precisa de um antagonista que não seja caricatura, mas força. Yul Brynner constrói um Ramsés magnético, elegante, perigosamente calmo. Ele não domina porque explode. Ele domina porque acredita que dominar é a ordem natural do mundo. E essa convicção é uma armadura. O Ramsés de Brynner não parece um vilão. Ele parece um homem preso a um sistema, e ao orgulho que esse sistema fabrica. O conflito, então, vira algo maior do que rivalidade. Vira choque de ideias. Liberdade contra posse. Consciência contra trono. Escuta contra teimosia. O cinema clássico adorava esses duelos de presença. Dois rostos em primeiro plano, como se o tempo ficasse suspenso entre eles. E a química funciona porque são opostos.
Moisés tem fogo contido, Ramsés tem gelo polido. Quando se encaram, parece que a própria história segura a respiração. O mais trágico é que Ramsés não perde apenas por força. Ele perde por escolha. Ele escolhe endurecer, e, depois disso, já não consegue voltar. Essa é a verdadeira ameaça. Um poder que não se questiona, porque se acostumou a confundir orgulho com destino. Fato 4. A abertura como ritual. Quando o filme se apresenta como um acontecimento. Hoje, a gente dá play e pula. Em 1956, grandes filmes sabiam fazer uma coisa que virou raridade: criar cerimônia. Os primeiros minutos de Os 10 Mandamentos não parecem um começo apressado, parecem um convite solene. É como teatro: antes do drama, você sente o peso da cortina. Esse tipo de introdução tem um efeito psicológico. Ela tira o público do cotidiano e o coloca num espaço de mito. E mito não precisa de velocidade. Mito precisa de gravidade. A narrativa se impõe devagar, como uma porta antiga abrindo com rangido, anunciando: isso importa. O filme confia na paciência do espectador. Confia no poder da música, da composição, do ritmo deliberado. E, ao confiar, cria uma atmosfera que não depende de moda. É por isso que, mesmo visto fora do contexto original, ele ainda se sente maior do que muita coisa moderna. Esse começo também lembra uma verdade sobre a Era Dourada. Cinema era programa, era noite especial, era encontro. A abertura carrega esse perfume de ocasião. E, quando a ocasião é bem construída, ela vira memória antes mesmo da história terminar. Fato 5. Figurinos e cenários. Grandeza artesanal que você quase consegue tocar. Antes da perfeição digital, a grandeza era construída na mão. Tecido pesado, joias que refletem luz real, paredes que parecem frias, colunas que dominam o quadro como se estivessem ali há séculos. Os 10 Mandamentos convence porque sua escala não é só grande, ela é tangível. O figurino é narrativa. Ele mostra hierarquia, cultura, choque de mundos. O palácio e o deserto não são apenas lugares, são estados da alma, e a roupa ajuda a contar isso. O modo como a luz bate num tecido, a maneira como um adorno pesa no corpo, tudo comunica poder ou vulnerabilidade. Os cenários funcionam como mito cinematográfico, não como livro de arqueologia. Eles foram feitos para provocar sensação. O personagem fica pequeno diante do império e grande diante da decisão moral. A arquitetura vira linguagem, e o cinema clássico sabia falar com a arquitetura. Há ainda um prazer nostálgico nisso. Dá para sentir o trabalho. E quando sentimos o trabalho, sentimos a presença humana por trás do espetáculo. Essa presença, curiosamente, envelhece bem, porque não depende de perfeição. Depende de textura, de atmosfera, de orgulho artesanal. Fato 6. Multidões coreografadas. O épico mostrando história como corpo coletivo. Os épicos dos anos 50 tinham fascínio por multidões, mas não como bagunça. Como coreografia. Em Os 10 Mandamentos, a massa vira um mural vivo. Filas, deslocamentos, entradas solenes, como se cada cena ampla fosse uma pintura em movimento. Isso dá escala emocional. Uma ordem parece mais cruel quando recai sobre milhares de rostos. Uma decisão parece mais pesada quando muda o destino de um povo inteiro. O filme consegue esse impacto sem precisar acelerar a montagem. Ele enquadra, sustenta, deixa o olho do público percorrer o quadro. Além disso, essas sequências carregam uma marca de produção muito clara. Você sente a logística, o esforço físico, a poeira real, o corpo real. Existe um peso material que nem sempre a computação gráfica consegue reproduzir. O peso de pessoas reunidas, caminhando, esperando, obedecendo, resistindo. E assim a história deixa de ser só uma trama sobre figuras centrais. Ela vira um movimento coletivo, e o épico cumpre sua promessa: mostrar que certos conflitos são tão grandes que ninguém atravessa sozinho.
Fato 7. O milagre do cinema. Efeitos especiais que ficam na memória pelo impacto. Os momentos mais famosos de Os 10 Mandamentos não viraram clássicos apenas pelo que representam, mas por como foram construídos em uma era sem CGI. Naquele tempo, efeitos especiais eram engenharia, truques óticos, planejamento e paciência. Mas o segredo maior era a preparação dramática. O filme faz esses instantes parecerem inevitáveis. Ele constrói tensão com música, com silêncio, com rostos que seguram o ar antes do acontecimento. Quando o grande momento chega, não parece um efeito. Parece um destino finalmente se manifestando. O cinema clássico entendia também que reação humana vem do impossível. O espanto no olhar, a hesitação do corpo, o segundo a mais de silêncio. Tudo isso amplifica o que está na tela. A técnica vira emoção. Mesmo que hoje o público tenha visto coisas mais realistas, existe um tipo de impacto que só o espetáculo artesanal tem: a sensação de evento. Você sente a ambição. Sente o risco. Sente que aquilo foi construído para ser lembrado. E é por isso que permanece. Fato 8. A música como coluna vertebral. A epopeia também se escuta. Num épico, a música não acompanha, ela sustenta. Em Os 10 Mandamentos, a trilha cria solenidade, ameaça, esperança e destino. Muitas vezes, antes de entender a cena, você já sente o que ela quer ser, porque a música te coloca naquele estado. A trilha diferencia mundos, o palácio tem um peso, o deserto tem outro. O poder soa diferente da fé. E isso constrói uma identidade que o público reconhece imediatamente. Quando alguém pensa no filme, não pensa só em imagens, pensa no tom. O mais interessante é que a música ajuda o filme a ser paciente. Ela mantém a atenção sem pressa, dá nobreza ao silêncio, e faz com que até cenas lentas pareçam carregadas. É a música dizendo: isso não é cotidiano. Quando uma trilha vira memória coletiva, ela passa a existir fora do filme. Ela volta quando o título é mencionado. E por um instante, você está de novo naquela sala escura, com o coração preparado para algo maior do que a vida. Fato 9. De estreia à tradição. Como o filme virou ritual de família e cultura. Existem filmes que pertencem à bilheteria do ano. E existem filmes que viram ritual. Os 10 Mandamentos cruzou essa fronteira. Muita gente não conheceu esse épico no cinema. Conheceu em casa, em datas repetidas, como se fosse parte do calendário emocional. Isso acontece porque a história é grande e clara, com personagens quase arquetípicos. O líder, o governante, o povo, a esperança, a obstinação. O filme é sério o suficiente para parecer importante e acessível o suficiente para ser visto em grupo. Ritual também é repetição. Você já sabe o que vem, e mesmo assim espera. Espera os mesmos momentos, as mesmas viradas, as mesmas imagens que parecem inevitáveis. E essa inevitabilidade vira conforto, como uma música antiga que você conhece de cor, mas que ainda mexe com você. No fim, o filme vira ponte entre gerações. Não porque todos interpretem igual, mas porque todos compartilham o ato de assistir. E quando uma obra vira hábito coletivo, ela deixa de ser só entretenimento. Ela vira uma peça viva de memória. Fato 10. O legado do épico clássico. Um estilo que quase não se fabrica do mesmo jeito. Os 10 Mandamentos, 1956, representam um tipo de cinema que hoje raramente aparece da mesma forma. O épico clássico, construído com paciência, artesanato massivo, composição solene e confiança total no espetáculo como cerimônia. Ele não tenta ser descolado. Ele tenta ser permanente. Esse estilo exigia risco, produção longa, coordenação gigantesca, cenários enormes, trilha poderosa, e um tom que não precisava piscar para o público com ironia. Quando funcionava, criava algo difícil de substituir. Sensação de monumento, não de tendência. O legado também vive na iconografia. Para muita gente,
Certas imagens ficaram para sempre associadas a esta versão. Rostos, figurinos, atmosfera. Mesmo que surjam novas adaptações, o peso visual de 1956 continua com autoridade. Mas talvez a herança maior seja uma lição. O cinema pode ser gigantesco e ainda assim, íntimo. Pode mostrar multidões e ainda assim, tocar a consciência de um indivíduo. Pode ser história, espetáculo e ritual ao mesmo tempo. E é por isso que ele não some. Porque não é só um filme antigo. É uma forma de lembrar que a nostalgia também pode ser grandiosa, e que a memória, às vezes, é a maior tela de todas. Existem histórias que passam e se apagam. E existem histórias que voltam como uma vela que se acende sozinha quando o ano gira. Os 10 Mandamentos pertence a esse segundo tipo. Um filme que carrega uma narrativa, e carrega também uma época inteira do cinema. Se você gosta de viajar pela memória da televisão e do cinema clássico, comenta, deixa o like e se inscreve. Aqui, a nostalgia ainda tem rosto e voz.